Você já falou de Jesus Cristo para alguém? Já foi interrompido e surpreendido por um conhecido ou até desconhecido perguntando se você é um cristão? Já teve o privilégio de testemunhar a sua fé e a pessoa receber esta mensagem com alegria e ter a vida completamente transformada? Estas e outras questões são pautas desta videoaula e eu quero convidar você a ficar até o final, pois há um conteúdo maravilhoso à nossa espera na videoaula de hoje. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique e aqui nós juntos estudamos a Palavra de Deus com as videoaulas da EBD e também as videoaulas do curso de Teologia. Você que não conhece o meu canal, fique à vontade aí para navegar e ser abençoado através destas videoaulas da Escola Bíblica Dominical, da curso teológico e também mensagens edificantes para o meu e o seu coração. Hoje a nossa proposta é a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Como vocês sabem, nós estamos aí com as lições bíblicas da CPAD no quarto trimestre de 2023, estudando o tema Até os Confins da Terra, falando sobre missões, sobre evangelização, sobre a responsabilidade que eu e você como igreja nós temos de testemunhar, de pregar o evangelho para as pessoas. E desta forma, nós vamos pensar na videoaula de hoje sobre a perspectiva pentecostal de missões. E eu quero levantar uma indagação, uma pergunta, e desejo que você comente aí embaixo, deixe o seu comentário com a sua opinião. O que vocês acham, queridos alunos, irmãos, professores? Qual é a ideia da perspectiva pentecostal de missões? Será que existe uma forma de fazer missões que não é pentecostal e outra que é? Como assim uma visão pentecostal sobre missões? Eu queria ler aí e entender o que você tem de opinião a respeito disto, porque a Bíblia tem muito a nos ensinar e essa lição está recheada de informações. É por isso que eu quero incentivar você a já curtir esse vídeo, se inscrever aí no canal e ficar comigo até o final, porque eu vou trazer para vocês, quem sabe aí, o maior segredo, a maior resposta no final desse vídeo sobre o porquê muita gente não testemunha, não fala, não tem coragem de falar de Jesus para outras. Então fique ligado, não pule aí o vídeo para o final, fica comigo e vamos juntos nessa jornada de aprendizado maravilhosa da Palavra de Deus. O texto bíblico que será estudado nesta lição, o texto-chave é Atos 1 e 8, em que Jesus fala para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha que detalhe interessante. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Jesus havia falado isso por 3 vezes, porque eles já haviam sido salvos, regenerados, transformados. E quando vai ascender aos céus, Jesus reforça: mas receberei o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eles já tinham o Espírito Santo neles, em vós, morando neles, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
É o Espírito Santo que move em nós a pregação da palavra de Deus, gerando o arrependimento, trazendo a fé para crer em Cristo. Então, os discípulos já tinham o Espírito Santo neles, dentro deles. E agora Jesus reforça: vocês receberão sobre vós. O que é sobre? É algo que virá por cima, algo que virá em cima. Vocês receberão o Espírito Santo sobre vós. E aí, Jesus, depois que nós recebermos o Espírito Santo sobre nós, ser-me-eis testemunhas. Vocês testemunharão o quê? Do Evangelho de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, queridos irmãos, Jesus está aqui em Atos 1:8, antes de ascender aos céus, reforçando a promessa de Lucas 24:49, em que ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham o poder de Deus, eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, porém, eles precisavam do revestimento de poder. E o que é revestir? É vestir sobre. O cristão, o salvo, ele já está vestido por Cristo, com as vestes de salvação, com as vestes de justiça, com as vestes da justificação que Cristo lhe deu. Todavia, há uma bênção a mais, reservada para os salvos. Havia uma bênção a mais reservada para os apóstolos e que nós cremos que está disponível para nós também. É por conta disso que o movimento que acredita na atualidade dos dons espirituais, na atualidade do revestimento de poder, na atualidade dos dons do Espírito Santo, do dom de línguas e os demais dons, é chamado então de movimento pentecostal, porque estas promessas de Jesus se cumpriram em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E dali em diante, os discípulos, aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, eles vão receber ousadia, poder, autoridade para testemunhar o Evangelho de Cristo com ousadia em meio à sociedade. Então, este é o norte, esta é a plataforma que nós trabalharemos nesta lição de número 5. E o que nós devemos ter em vista? Esta lição, ela não é apenas missiológica, ela não é apenas de missiologia sobre missões, não. Ela também é pneumatológica, ela também é uma lição que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. E aqui, ó, eu vou pro quadro, junto com você, fiz questão de não deixar escrito. Olha só, esta lição em que nós falaremos de missões, assim como todo trimestre, é impossível nós separarmos missões ou o tema de missões da pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, missões e o Espírito Santo são duas nomenclaturas. O Espírito Santo, uma pessoa da Santíssima Trindade, nós sabemos, mas missões e o Espírito Santo estão completamente juntos, estão completamente unidos, porque é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem limpa, quem muda a vida da pessoa, é o poder do Espírito Santo quem unge, que vocaciona, que separa e que envia os seus servos para pregar o Evangelho de Cristo. Então, missões e a pessoa do Espírito Santo são dois temas impossíveis de serem separados. E a perspectiva pentecostal de missões tem a ver exatamente com isso. Porque o movimento pentecostal
de forma histórica, é chamado aí de terceira força, porque houve a igreja primitiva, depois houve a reforma protestante, e aí no início do século XX, por volta do ano 1900, começa o movimento pentecostal. Todavia, vale lembrar que durante toda a história da igreja, nestes quase 2000 anos, sempre houve crentes que manifestaram os dons espirituais. Sempre existiram. Sempre. Os dons não cessaram. E o movimento pentecostal crê exatamente nisso, na atualidade dos dons espirituais. Crê que o Espírito Santo continua habitando e trabalhando entre nós de forma sobrenatural, assim como trabalhou em Atos capítulo 2. E é por isso que quando você fala de missões numa perspectiva pentecostal, logo nós falamos por uma paixão, por um desejo ardente, por um amor inflamado com a evangelização, com o trabalho de evangelismo, em todas as áreas e nas diversas formas. Porque o movimento pentecostal, ele vem com essa tônica. Se você olhar para o texto bíblico de Atos capítulo 2, é exatamente isso que acontece. Porque Pedro, os apóstolos e os irmãos não receberam o batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas e ficaram ali falando em mistérios com Deus, edificando a si mesmo, conforme Paulo ensina, durante o resto do dia. Não foi isso que aconteceu, não. Eles foram revestidos de poder, eles receberam a glória de Deus, eles manifestaram o dom das línguas estranhas. E quando as pessoas estavam ali maravilhadas, pasmas, sem entender o que estava acontecendo, Pedro tomou a palavra e pregou com uma ousadia que ele nunca teve. Ele testemunhou com uma ousadia que ele não possuía. E naquele dia, quase 3.000 almas entregaram a sua vida para Jesus. Glória a Deus! Eu queria que você, querido irmão, que passou já por essa experiência do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, descrevesse aí a sua experiência nos comentários. Se você teve este contato com o Espírito Santo e tornou-se uma testemunha mais ousada do Evangelho, e você que me ouve, professor, professora, querido aluno, que ainda não recebeu esse revestimento de poder, nunca falou em outras línguas, em línguas desconhecidas para você ou para mim, mas que a Bíblia diz que quem está falando em línguas fala das grandezas de Deus e apesar de não entender, edifica-se a si mesmo e Deus as entende. Se você ainda não passou por essa experiência, eu quero encorajá-lo. Essa lição, você precisa levar isso para a classe, encorajar esses irmãos que continuem orando, buscando e clamando para que Jesus, aquele que é o batizador, batize os crentes com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas. Agora veja, aqui em Atos capítulo 2, nós percebemos que a igreja, ela é a agência de Cristo. A igreja é a representante de Cristo, mas a igreja não age por si própria. Pedro não se levanta e vai pregar, Pedro não se levanta e vai evangelizar por si próprio, por uma visão própria. Olha, eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento. Não. A Bíblia mostra que é na dependência do Espírito Santo, é na direção do Espírito Santo que Pedro se levanta, prega a palavra para aquelas pessoas e estas quase 3.000 almas clamam pela salvação. Eles perguntam o que fariam para receber a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso mostra que nós só teremos êxito em evangelizar, em testemunhar, em mostrar Jesus para alguém, se nós estivermos na direção do Espírito Santo.
Vamos lembrar que a pregação do evangelho existe sim as questões humanas, as técnicas, as estratégias existem, claro que sim, e nós devemos estudá-las. Tanto a hermenêutica para interpretar corretamente a Bíblia, a homilética para desenvolver a técnica de expressar, a oratória, isso é maravilhoso. Porém, nós como pregadores do Evangelho, como testemunhas de Cristo, só teremos êxito se estivermos na dependência e direção do Espírito Santo. Agora veja isso. Existem duas marcas fundamentais quando nós falamos sobre movimento pentecostal e missões. A primeira dessas marcas é a crença que a experiência de Atos 2 continua ocorrendo. É crer que o que Jesus fez e derramou, o poder do Espírito Santo, em Atos 2, continua sendo derramado. É impossível você dizer que é um crente pentecostal e dizer que não crê nas línguas estranhas. Dizer que não crê na atualidade dos dons espirituais. Isso é completamente impossível. Bom, Micael, mas eu sou evangélico, apesar de não acreditar nisso, eu sou evangélico. Tudo bem, eu já vou falar aqui a diferença da terminologia evangélicos e pentecostais. Já vou chegar. Aguarda aí. Mas para dizer eu sou um cristão evangélico pentecostal, você e eu precisamos acreditar que a experiência do derramamento de poder, a evidência das línguas estranhas, continuam até hoje. E quando eu recebi, quando você recebeu, quando alguém recebe, ele se torna uma testemunha mais ousada do evangelho, mais corajosa. E o segundo ponto é o senso de profunda dependência do Espírito Santo. Olha, irmão, eu vou evangelizar alguém e eu estou consciente que se o Espírito Santo não for comigo, não me der direção, eu não vou conseguir, eu não posso, eu sou limitado. Eu não consigo convencer, só o Espírito Santo pode. Então estas questões são marcas indeléveis, inesquecíveis, impossíveis de serem apagadas quando nós pensamos em uma perspectiva pentecostal sobre missões. Se nós formos falar do movimento pentecostal no Brasil, por exemplo, que teve início com os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre, que posteriormente fundam as Assembleias de Deus, também o Louis Franciscon, o italiano, que vai fundar a Congregação Cristã no Brasil, esses movimentos pentecostais que chegaram no Brasil, porque os fundadores tiveram a experiência com o batismo com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, o movimento pentecostal chega no Brasil dessa forma. Paixão por missões, paixão por evangelismo, paixão por ganhar almas e uma profunda dependência do Espírito Santo para todas as coisas. Agora, alguém pode dizer assim, irmão Micael, existem milhões de cristãos que são evangélicos, mas não são pentecostais. São salvos em Cristo? Claro que sim. São nossos irmãos. Apesar de não crerem e por não crer não desfrutarem, não querer o desfrutar desta bênção maravilhosa. E aí é onde diferencia o significado de evangélicos e pentecostais. Porque a ideia de alguém evangélico é alguém que crê no evangelho de Jesus Cristo, que tem aqui na lição 3 pilares. O primeiro, compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, do encontro com Cristo. Então, olha, Jesus me achou, me encontrou, eu estou convencido do pecado e eu quero uma nova vida, uma nova história. Isto é crer no evangelho. É alguém evangélico. Segundo, autoridade bíblica.
Um evangélico de verdade acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é o evangelho liberal. Não é o evangelho do liberalismo teológico. Olha, a Bíblia tem uns versículos que é palavra de Deus, outros não são. Nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus. O evangélico de verdade crê na autoridade, na inspiração, na inerrância, na infalibilidade das Escrituras. E por fim, também o evangélico, ele entende que deve anunciar a Cristo a outras pessoas. Então, aqueles que estão neste conjunto destas três crenças são considerados evangélicos. Os pentecostais são evangélicos? Sim, sim. Porém, além desses três pilares, eles acreditam, eu como um teólogo, professor cristão evangélico, sou pentecostal, pois nós cremos que a experiência pessoal de cada crente com o Espírito Santo pode acontecer conforme a Bíblia nos mostra que aconteceu em Atos capítulo 2. Depois a Bíblia mostra que isso aconteceu, por exemplo, muitos anos depois, em diversas igrejas pelas quais os discípulos, os apóstolos passaram. Em Éfeso, por exemplo, eles não sabiam do Espírito Santo e lá foi feita imposição de mãos e eles falaram em outras línguas. Na casa de Cornélio, quando Pedro pregava, eles falaram em outras línguas. Ou seja, nós temos diversas passagens bíblicas no livro de Atos que mostram que o revestimento de poder e as línguas estranhas não foram só em Atos 2. Também foi no decorrer dos anos e na experiência da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, o ponto de partida, o ponto inicial, conforme a Bíblia e conforme a nossa lição, o ponto de partida foi sim ali Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E veja isso, que coisa extraordinária. Em Atos, capítulo de número 13, nós temos um dos textos bíblicos sobre missões que mais causam impacto no meu coração como cristão, que é quando o Espírito Santo vai chamar, através da igreja de Antioquia da Síria, o Espírito Santo vai chamar Paulo e Barnabé para a obra missionária. É o Espírito Santo quem vai falar ao coração daquelas pessoas, daqueles líderes, daqueles irmãos, que Paulo e Barnabé haviam sido chamados e estavam sendo ungidos pelo Espírito para ir fazer missões transculturais, para ir a outros povos pregar o Evangelho. E aí nós já aprendemos no decorrer das 4 lições anteriores, e você pode conferir aí algumas informações nesta playlist da EBD, fique à vontade para assistir se você ainda não assistiu uma das aulas. Nós sabemos que podemos fazer missões e devemos fazer missões, pregar o Evangelho, não só em outro país, em outra nação, em outra cidade, mas a todos à nossa volta, a todos que estão próximos a nós. E eu quero concluir essa aula pensando com você e trazendo aquele ponto-chave lá que eu falei na introdução da aula. Qual é o segredo? Por que é que muitos cristãos, apesar de fazer anos que estão na igreja, fazer anos que dizem servir a Jesus, por que é que talvez eles nunca falaram de Jesus para ninguém? Por que é que talvez eles nunca testemunharam Jesus para ninguém? E aí a gente fica procurando respostas, procurando porquês, paraquês, de que forma. E se nós olharmos para a Bíblia,
Talvez o grande segredo e a grande resposta é que a causa de nós não testemunharmos Jesus para as pessoas é que talvez nós não estamos tão cheios do Espírito Santo como nós imaginamos. É uma verdade dura de se ouvir. É uma verdade, pesada de se receber. Mas se nós estivermos e se nós estamos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, revestidos de poder espiritual, nós vamos transmitir aos outros a graça, o amor, a misericórdia que nós recebemos de Deus. Porque foi assim com Pedro, foi assim com João, foi assim com Paulo, depois de convertido e que recebeu o Espírito Santo. Ah, irmão Micael, mas olha, eu tive a experiência das línguas estranhas, eu até falo em mistérios com Deus, nas minhas orações, eu sou edificado, mas eu não testemunho, não prego de Jesus para ninguém, não vou fazer isso não. Talvez você não está tão cheio do Espírito como você imagina. Então nós necessitamos clamar para que Deus, com o seu poder, visite a sua igreja, visite o seu povo, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Porque Deus conta, Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Deus conta comigo e com você para levar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, de salvação, de transformação de vida, para as pessoas que nunca ou não aceitaram ainda a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Antes de você sair desse vídeo, vou te pedir, lembra de curtir, lembre de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque assim o YouTube espalha esse conteúdo para mais gente e nós vamos juntos aí aprendendo a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui para vocês, na tela, este vídeo de sugestão, uma pregação bíblica sobre Barnabé, um personagem extremamente missionário. Vou deixar também a aula anterior, a lição 4, e também a fotinha aí do canal para você clicar e conhecer os outros vídeos. Valeu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família e creia que o Espírito Santo pode encher você de poder. Valeu!